Uma questão que tem gerado muita polêmica é sobre a criação dos filhos e os limites que eles devem ser impostos ou não. E muita gente me pergunta: Tiago, até onde dar limites a meu filho? Até onde deixar que ele extrapole esses limites para que ele saiba que ele pode ser além do que o mundo o limita, não é? E é interessante que a gente pense que a ideia de limite ela está ligada à ideia de sociabilidade. Ou seja, nós vivemos em sociedade. Se eu não dou limites em casa, meu filho, ele não aprende a conviver com a ideia de que o mundo o serve o tempo inteiro. De que o mundo é feito para ele. E o mundo não é feito para ele. O mundo é feito para todos. Todos são especiais. Muitos pais me falam: Tiago, entenda, meu filho é especial, meu filho está... Eu falo: seu filho é extremamente diferenciado e especial. Mas deixa eu te falar, todos são diferenciados e especiais. Eles não são, os outros não são iguais, né? E só o seu filho é especial. Não, todos são. Então, quando a gente apresenta os limites à criança e ao adolescente, nós estamos mostrando a ele que, apesar dele ter direito, né, a sua existência e a se realizar no mundo, os outros também o têm. E quando ele não respeita o direito dos outros, ele está invadindo na alteridade, no processo do outro em se realizar no mundo. E isso é uma completa fuga à ideia de socialização. Nós precisamos entender que criamos o filho para o mundo, para apresentá-lo e para melhorar o mundo. Não vamos adaptar o mundo ao nosso filho. Então, como criar regras sem que essas regras influenciem negativamente no seu processo de autonomia, no seu processo de questionamento, no seu processo de superação do que já existe, né? E é muito simples. Dentro das regras, deve haver ali uma harmonia com os propósitos daquelas regras serem criadas. E os propósitos podem ser revisitados e assim as regras podem ser alteradas. Ou seja, não é porque existe um limite que esse limite não possa ser revisto caso haja necessidade. Nós falamos na Gestalt terapia que quando uma pessoa entra em contato com a outra, ali nós temos uma fronteira de contato, onde as duas entram em contato. Então, se nós temos contatos muito rígidos em si, isso é uma dificuldade, é uma patologia, porque nós não conseguimos ali acessar muito o outro, e o outro não consegue muito acessar muito a gente, né? Se nós temos uma fronteira de contato muito fluido, também é complicado, porque o outro ele entra em nós com muita facilidade e nós também estamos ali nos espalhando, né, na vida do outro. Então é necessário que esse contato entre o indivíduo e o mundo seja um contato saudável, um contato que, quando necessário, ele se torna mais permeável, quando necessário ele se torna mais rígido. Então, quando você fizer termos de acordo com seus filhos, né, que eu acho muito importante, regramento em casa, né, com penalidades, né, você aqui não cumpriu os combinados que fizemos, que são próprios à sua idade. Dessa forma, essa semana a gente não vai poder dar tempo para o videogame, né? Não vai ter tanto, enfim, alguns hábitos que ele gosta de fazer, para que ele perceba que existe a responsabilização sobre os atos praticados, né? Claro que próprios à idade. Então, nesse termo de acordo, nesse termo de regra, né, a possibilidade dele questionar. Eu não concordo com alguns artigos aqui, né, com alguns tópicos desse termo e tal. Beleza, né? Vamos ver o que faz sentido e o que não faz. E se você trouxer argumentos lógicos, né, e tal, podemos rever esse termo de acordo. Porém, você não ter um termo de acordo, ou seja, você não ter nenhum regramento sobre a casa, isso nos traz a ideia de anarquia, de falta de
de compromisso e de responsabilidade. E se ele não trabalha isso na época própria, idade, na infância e na juventude, na vida adulta vai ser muito difícil ele lidar com isso. O próprio Piaget, se a gente for recorrer aí à pedagogia, ele vai trazer, né, que o ser humano ele passa pela fase da anomia, que realmente não conhece o que é regramento, né, ali até os 2 anos, mais ou menos. Depois ele vem para o processo de heteronomia, que é que os responsáveis precisam trazer ao indivíduo, né, ainda na sua infância, o que ele tem que fazer, né, quais regras ele precisa cumprir, né, quais procedimentos ele precisa estar ali fazendo, para depois, em contato com a ideia de regramento, com a ideia de normas, ele vai desenvolver a sua autonomia, né, sedimentado sobre esse aprendizado, essa experiência que ele teve. Então, é parte do processo de autonomia o processo de heteronomia, né? Que é esse processo hierárquico dele obedecer regras que não foram criadas por ele, mas que ele pode estar ali reivindicando, solicitando uma reanálise, né? E aí ele vai aprender a negociar e a conviver com um mundo que extrapola o ser dele com muito mais fluidez, né? Com muito mais facilidade e tornando a vida dele muito mais saudável.